Olá, pessoal. Eu sou a Gabriela, sou estudante de administração na Universidade Federal do Paraná e hoje eu estou aqui com a Mari pelo projeto de extensão Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para falar sobre um artigo. Oi, pessoal, eu sou a Mariana, também sou estudante de administração na Federal, e hoje a gente vai falar sobre um artigo, né, sobre o empreendedorismo feminino na África, uma revisão, tendências e direcionamentos futuros da pesquisa. Ele foi publicado em 2021, né, no Journal of Business Research, e ele foi escrito pelo Nathanael Ong, Among Simba e pelo Léo Paul Dana. Mari, me fale um pouquinho mais sobre esse artigo. Como foi feita a seleção para a gente falar sobre ele hoje? Bom, inicialmente a gente escolheu o tema, né, empreendedorismo feminino, que é do nosso interesse pessoal, e aí o artigo, no caso, ele foi pesquisado numa base de dados e foi utilizado a Scopus. Com isso a gente buscou, né, utilizando a palavra-chave, ou o termo em inglês, e aí a gente selecionou o artigo, pois ele era mais citado, com 45 citações. E qual tema o artigo aborda? O artigo, no caso, ele aborda o aumento da literatura acadêmica, né, focando no empreendedorismo feminino na África. Que legal. E qual o principal objetivo, assim, do artigo? O objetivo do artigo, né, dos estudos, é revisar os estudos publicados sobre empreendedorismo feminino na África, fazendo um balanço dos recursos, estratégias, contextos, institucionais, políticos e econômicos, além de sociais e culturais também, explorando os resultados das atividades empreendedoras e também identificando algumas lacunas na pesquisa, para sugerir também futuras, oportunidades de outras pesquisas. Ai, que massa. E qual a justificativa utilizada? Bem, os autores utilizaram como justificativa, né, o fato da África ter a maior taxa de empreendedorismo no mundo e as mulheres representarem a maior porcentagem desse empreendedorismo. No entanto, mesmo com esses números muito altos e diversos estudos que ocorrem sobre empreendedorismo feminino no mundo, poucos historiadores e pesquisadores acabam focando especificamente na África quando se trata desse assunto. Ah, e aí, quais são, assim, para fazer o artigo, quais foram os principais conceitos de fundamentação teórica? Principais conceitos de fundamentação teórica utilizados e abordados dentro da teoria do artigo foram uma abordagem de imersão mista, né, para realizar a pesquisa, análise do contexto político, institucional, da infraestrutura também, das regiões pesquisadas, os desafios, né, a base de desafios que mulheres empreendedoras enfrentam, e aí também foram utilizados tanto os recursos empresariais quanto estratégias empresariais também, e, por fim, também eles analisaram também, né, utilizaram como conceito o papel do capital espiritual dentro do empreendedorismo feminino e também o apoio ao empreendedorismo feminino, né, como que esse empreendedorismo hoje é financiado na maior parte do mundo. E qual foi o objeto de estudo utilizado? As pesquisas foram realizadas com base em demais artigos publicados em periódicos, e aí os pesquisadores fizeram toda uma revisão sobre esse material que estava disponível, eles pegaram um período ali entre desde 1987 até 2019. E quais os principais resultados que eles obteram a partir disso? Com relação aos resultados, eles acabaram encontrando em três frentes, né, fazendo uma conclusão no nível individual, social e nível de empresas também. No nível individual, foi mostrado que a renda gerada pelas mulheres que empreendem lá na África, elas acabam se tornando mais independentes de seus maridos. Isso dá uma autonomia para que elas tenham hábitos de autocuidado, invistam na sua autoestima e coisas que as trazem uma qualidade de vida maior e assim também aumentam o seu status social. Já no nível social, né, as mulheres elas trazem um grande movimento no mercado e também de trabalho, gerando novos empregos para outras mulheres, principalmente, né, incentivando as outras a terem as suas próprias, seus próprios negócios, terem sua própria independência financeira, empoderando elas. E aí, além disso, né, elas também acabam trazendo esse investimento para a comunidade a partir dos impostos que elas pagam, coisinhas assim. E por fim, no nível de empresas, a análise feita pelos pesquisadores é que mostram que normalmente as mulheres solteiras têm 20% de mais chance de crescerem comparado com as mulheres casadas. O que, né, a gente conversou e a gente achou que é um dado um pouco alarmante, já considerando, né, que a gente não compara homens casados e solteiros e o nível que eles alcançam na carreira deles. E aí, quais contribuições esse artigo você acredita que traz para a literatura da área? Bom, em relação à parte acadêmica, né, os principais contribuições que o artigo traz também ele abrange em três enfoques principais, né? Primeiro, o foco do estudo detalhado sobre empreendedorismo feminino na África, então, realmente, o foco central do estudo, por não, né, existir uma coisa realmente assim antes. Em segundo lugar, né, foi identificado, né, várias lacunas ainda nas pesquisas literárias que existem, pois normalmente os estudos eles acabam focando muito mais nas dificuldades que as mulheres e as empreendedoras acabam lidando e acaba deixando de lado um pouco a visão sobre o que elas realmente, né, as iniciativas inovadoras que elas acabam desenvolvendo. Então, realmente, o trabalho que elas fazem e analisar isso em si. E aí, por último, né, o artigo ele também contribui mostrando a interação que as mulheres as empresárias na África, elas têm com o ambiente ao seu redor. Então, realmente, com a comunidade, com o mercado ali em que elas estão inseridas.
E quais as contribuições finais da pesquisa? Bom, como a gente já comentou anteriormente, né, a principal contribuição desse artigo e da pesquisa realizada é justamente dar visibilidade para esse tema que não é muito debatido e que não possui muito apoio e investimento. Também pensando, né, como que as mulheres financiam os empreendimentos delas, toda essa parte, e aí trazendo esses dados de crescimento que são muito impressionantes. E quais são as limitações de pesquisa? Bom, durante a pesquisa dos autores, eles encontraram algumas limitações, né, que foram principalmente ao fazer as análises dos empreendedorismos femininos africanos por meio de estruturas diferentes da usual, eles acabam tendo uma visão, né, focada muito no contexto, estratégia e resultados. E aí os autores acabaram, né, percebendo que isso gerava uma exclusão de outros riscos que as empreendedoras poderiam encontrar, né, no contexto delas. Aí fora, né, que a pesquisa, por ser realizada a partir de artigos, também a busca por palavras-chave acaba deixando de lado outros artigos e outras coisas que poderiam ser encontradas também, e também houve a limitação da língua, né? Eles pesquisaram em algumas línguas específicas, o que acaba excluindo outros artigos, outras pesquisas que já poderiam ter sido feitas em outros idiomas. E quais são as indicações futuras de futuras pesquisas que os autores trazem no artigo? Com as conclusões dos autores, né, o artigo ele identifica que ainda assim existem alguns gaps, alguns furos dentro da pesquisa sobre esse tema e que eles podem ser abordados em estudos futuros. Então, principalmente a parte do crowdfunding, empréstimos peer-to-peer para essas mulheres empresárias, né, estarem financiando seus negócios e também, né, o alto potencial de crescimento que elas apresentam. E de que forma a gente pode replicar esse estudo em outros locais? Eu acredito que o enfoque do estudo, né, ele é muito por essa questão das visibilidade, né, de dar visibilidade para outras questões, né? Então, eu acredito que outros lugares que poderiam ser interessantes de realizar uma pesquisa semelhante seriam com as populações de periferias e comunidades indígenas aqui no nosso país, focando, né, no empreendimento que as mulheres dessas comunidades puxam, engajam é, o meio delas. E quem é o público interessado nesse artigo? Quem mais procura ele, você acredita que vai ser mais útil? Eu acredito que é um artigo muito interessante, né, para pessoas, né, principalmente estudiosos que buscam saber mais sobre empreendedorismo e estudam esse tema especificamente, mas também muito importante para outras mulheres, né, que têm seus próprios empreendimentos e podem ser incentivadas, encorajadas a partir dessa análise de como funciona em outro continente que, né, apresenta uma grande taxa de empreendedorismo. Legal, muito interessante, Mai. Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui explicar o artigo pra gente. E fiquem ligados nos próximos conteúdos que a gente vai trazer aí.